Agora, mudando de assunto, o governo Lula publicou ontem à noite no Diário Oficial um decreto com detalhes do congelamento de 31 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento, que atingiu 30 dos 31 ministérios. Duas pastas foram as mais atingidas. O Ministério das Cidades perdeu 4 bilhões e 300 milhões de reais, enquanto o Ministério da Defesa teve congelados 2 bilhões e 600 milhões de reais. Os ministérios têm até a próxima sexta-feira para dizer quais projetos vão ser atingidos por esses cortes. Leonardo, a gente está vendo o governo bater cabeça para tentar ajustar as contas. Teve a questão do IOF, depois teve volta atrás, e agora esse congelamento que acabou chegando principalmente para os ministérios da Defesa e das cidades. Eu invejo muito pouco o governo nesse contexto. O governo tem muito pouco que fazer nesse momento. A gente está assistindo uma situação na qual, ao longo do ano, o governo passa por um processo em que o Ministério da Fazenda tenta, por um lado, aumentar as suas receitas, mas encontra muita resistência no Congresso. A gente viu, por exemplo, a renovação da PERSE, que é aquela política que previa, enfim, financiamento extra, né, subventos para o setor de eventos. A gente viu também a extensão da desoneração de uma série de setores também, que era como o governo esperava acabar com essa desoneração e continua na folha de pagamentos. Então, a briga pela taxa de grandes fortunas também foi muito grande, muito pouco se avançou nas propostas originais do governo. Então, do ponto de vista de arrecadação, o governo não consegue arrecadar o que ele esperava a mais. Não tivemos, como no ano passado, uma série de receitas extras vindas de vendas de blocos de petróleo ou outros tipos de leilões, e você tem uma dificuldade nesse caso que você tem alguns aumentos de receita, de despesa, que se tornam positivos, como, por exemplo, me parece o mais gritante de todos, a questão das emendas parlamentares, que já escalaram até 52 bilhões de reais. Então, sim, o governo tem uma situação muito dramática, que ele não tem muitas ferramentas para poder aumentar a receita no curto prazo, que aumentar determinados impostos demora até 90 dias, está noventena, então é uma coisa que demora mais. Ele precisa aumentar um choque de renda nesse momento, de receita nesse momento. E não tem muito onde cortar efetivamente, porque qualquer coisa que você corte em relação ao programa social, o Lula não quer nem ouvir falar desse assunto, porque é o que está fazendo com que a máquina consiga funcionar, com que ele consiga entregar, de certa maneira, boa parte desse crescimento e, de certa maneira, desafiando as previsões que o mercado tem feito sequencialmente. Então, você não consegue cortar daí. Não é à toa que você teve agora recentemente o Ministério da Fazenda dizendo, olha, de repente, onde vai ter que cortar agora vai ter que ser nas emendas parlamentares. Então, a situação é nada invejável, está muito difícil conseguir novos tipos de receita. Essa me parece que era uma das cartadas mais rápidas e eficientes do ponto de vista de acelerar a receita no curto prazo. Cortar a despesa está cada vez mais difícil, o corte de 30 bilhões não é pequeno e tem que ser maior para poder conseguir honrar de fato o novo teto, o novo arcabouço fiscal elaborado pelo governo. Então a situação é bem complicada nesse momento para o governo Lula. Roberto, e você, o que tem achado, por exemplo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diante disso tudo? Olha, talvez por caminhos tortos, o Haddad colocou o bode na sala para que todos possamos decidir como que a gente resolve uma questão fiscal. Acho que é uma preocupação não só do governo, o Congresso, e eu estou absolutamente de acordo com o Leonardo, mas 100%. O Congresso fala que o governo tem que tomar cartas no assunto, né? Ele comentou o caso das emendas, então vamos cortar nas emendas? E os 17 setores e a PERSE que o Leonardo comentou. O Congresso não pode renovar, né, ad infinito uma série de exonerações de bilhões e bilhões para alguns setores que respondem a lobbies específicos e depois vir cobrar do governo um ajuste. Eu acho que, obviamente, o governo tem que fazer a parte dele, mas o Congresso também. E os setores da sociedade, temos todos que buscar uma solução, todos têm que tomar cartas no assunto. Os setores, né, a indústria, o mercado financeiro, todo mundo tem que olhar a sua parte, todo mundo quer garantir o seu. O mercado financeiro quer garantir o seu, a indústria quer, o Congresso, e aí o cobertor não dá. Eu acho que a gente teria que olhar essa questão, quando o Haddad colocou, ainda que por caminhos tortos, esse problema, eu acho que o Haddad está fazendo um bem ao Brasil, porque a gente coloca sobre a mesa um problema de quem que a gente vai priorizar. Quais são os focos quando a gente tem, todos estamos de acordo que há de se manter o equilíbrio fiscal.
Equilíbrio fiscal que já tem um problema, porque esse governo herdou do Bolsonaro o não pagamento dos precatórios. Então, já tem uma parte que fica fora do equilíbrio, que são 45 bilhões de reais na questão dos precatórios. Onde a gente vai buscar uma solução para esse equilíbrio? Além da PERSE, da exoneração dos impostos de alguns setores, como o Leonardo comentou, das emendas, vamos diminuir também um pouquinho o fundo partidário e o fundo eleitoral? Ou isso o Congresso não vai querer discutir? Eu me temo que não. Então, qual vai ser a solução? Uma das soluções que começa a aparecer, e me parece, inclusive, muito bacana, a gente tem que discutir mais adiante, nesse momento de impasse, enquanto a gente resolve isso, vamos passar essa conta para as bets. Eu acho que esse pode ser um bom caminho, mas acho que a gente pode detalhar isso mais adiante. Podemos, ainda sobre os cofres públicos, para alcançar a arrecadação de 20 bilhões de reais previstas, com a alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o governo teria que taxar 77% da atual receita das bets, que atualmente pagam 42% de imposto. A ideia de trocar os ganhos com o aumento do IOF por uma maior tributação das casas de apostas foi levantada por economistas do governo, entre eles o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Leonardo, pode ser uma boa? A gente tem falado tanto sobre as bets, né? E aí? Acho fantástico. No final das contas, a gente está falando de um setor que tem muito polêmico, não do ponto de vista da sua atuação, da sua máquina em si, mas é um ponto de vista que, é uma atividade que tem gerado vários problemas relacionados a questões sociais, que vão desde questão de saúde, questão de arruinar economicamente famílias, especialmente de setores mais pobres. Dois, você tem um setor econômico que fundamentalmente não cria emprego, né? Quer dizer, boa parte são máquinas, tudo automatizado, é muito de baixa intensidade de empregos. Então você não tem um componente social específico, não é uma área que tem uma entrega específica, não produz algum tipo de bem específico para a sociedade. Então é só um lazer. Então, efetivamente, todo mundo pode perder acesso, quer dizer, você pode aumentar o preço do acesso a esse tipo de serviço, que basicamente você não prejudica a sociedade em si. Então, me parece que sim, me parece que, na realidade, não só faz sentido aumentar a taxação deles, que é baixa, de certa maneira, acho que vocês disseram 42%, acho que é menor do que isso, acho que é cerca de 15%, mas acho que vale a pena também, super importante, mencionar a política que você está passando, o projeto de lei que está passando no Senado, de limitar a publicidade em relação a elas, que me parece também da ordem do dia. Então, não acho que você vai resolver todo o problema através das bets, eu acho que você só está com a questão das bets. Uma falsa solução, porque o problema fiscal do Brasil é mais complexo, você tem que cortar custo, não é cortando o custo do salário mínimo social, você tem que diminuir o número, por exemplo, de senadores, que é muito alto no Brasil. Você não precisa de 3 senadores, 2 bastam, com a maior parte dos países do mundo. O parlamentar médio tem 27 auxiliares, na Alemanha tem 5, 4, então você não precisa de 27. Você tem muito lugar para cortar na máquina pública, de fato, do que em programa social. Você tem o judiciário mais caro do mundo, do Brasil, as Forças Armadas têm uma série de benefícios também, estão entre os maiores benefícios do mundo. O Brasil tem um número de generais completamente desproporcional se comparado, inclusive, com os Estados Unidos. Tem muito lugar para você cortar esse dinheiro efetivamente, que na política pública você consegue equilibrar essa conta. Acabou com um delayzinho no final, acho que já acabou o áudio, mas a imagem do Leonardo ainda está falando, daqui a pouco ele acaba na imagem também. Ô Beto, e você sobre essas bets? Você até antecipou um pouquinho, mas quero te ouvir agora com mais calma. Eu acho que as bets tinham que ser banidas. Elas são uma chaga social e, do meu ponto de vista, a maior excrescência que o Brasil conseguiu gerar nos últimos anos, e olha que nós somos bons nisso. Mas, como uma solução, estou também de acordo com o Leonardo, uma solução contingencial nesse primeiro momento para fechar a conta até o final do ano e acertar esse equilíbrio fiscal, enquanto elas persistem, eu acho uma excelente ideia. Eu só daria alguma contribuição. Em vez de taxar 80%, eu já taxaria em 99%, porque com isso a gente conseguiria um 19% adicional dos 80% que estão pedindo, que a gente de saída podia usar para 2 coisas. Uma para fortalecer o SUS, para combater os efeitos perversos da ludopatia, que são um drama social, e uma outra parte para quem sabe restituir os velhinhos roubados nos seus contra-cheques no escândalo do INSS. Então, tudo que seja taxar bet é bom. Inclusive, quanto mais você taxar,
mais você vai desestimular para que, se você não pode coibir no primeiro momento, porque a gente não tem, né, um ambiente que permita politicamente uma decisão serena, que seria banir as bets da vida pública brasileira, pelo menos desestimular que elas sigam operando, porque se você reduz a margem a 1%, elas vão começar a pensar duas vezes o que elas vão fazer. Também, como o Leonardo falou, assim, a proibição, assim como o cigarro, a proibição de qualquer tipo, não é reduzir, é zero, não existe essa de publicidade de bet. Até porque tem dramas, além do sanitário, como a gente comentou, na economia, não só como o Leonardo comentou, de destruir famílias, economicamente famílias, mas para a economia do país, porque o dinheiro que vai para o ralo da bet não vai para o consumo, não gera crescimento econômico, não faz a roda da economia girar. Para que a gente tenha uma ideia da dimensão, da barbaridade que são as bets, todos nós ficamos muito sensibilizados com o roubo do INSS. Pois bem, o roubo do INSS, em um dia, as bets faturam no país mais do que o roubo do INSS, em média, roubava em um ano. Em um dia, você drena da economia popular, em um dia só, hein, as bets. Levam mais do que a média anual do escândalo do INSS. Ou seja, é algo muito danoso que tem que acabar, mas enquanto não acaba, pelo menos proibamos a publicidade e, né, tributemos ao máximo o lucro dessa turma para ajudar a resolver esse problema contingencial, enquanto governo, Congresso, Judiciário, setores produtivos discutem como entre todos a gente vai fechar essa conta do equilíbrio fiscal, que é uma demanda de país.